Esses 7 primeiros anos são os anos em que você é condicionado, abarrotado, com todo tipo de ideias que o perseguirão por toda a sua vida, que o distrairão continuamente na sua própria potencialidade, que irão corrompê-lo, que jamais permitirão que você veja claramente. Essas ideias virão sempre como nuvens diante dos seus olhos. Elas tornarão tudo confuso. As coisas são claras, muito claras. A existência é absolutamente clara, mas seus olhos têm camadas e camadas de poeira. E toda essa poeira foi acumulada nos seus primeiros 7 anos de vida, quando você era tão inocente, tão confiante, que qualquer coisa que lhe fosse dita, você aceitava como verdade. E tudo aquilo que penetrou nos seus alicerces será muito difícil de ser encontrado por você mais tarde. Isso tornou-se praticamente parte de seu sangue, de seus ossos, de seu próprio âmago. Você fará milagres de outras perguntas, mas você nunca perguntará a respeito dos fundamentos básicos de sua crença. A primeira expressão de amor para com a criança é deixar seus primeiros 7 anos absolutamente inocentes, sem condicionamentos, é deixá-la por 7 anos completamente selvagem, um pagão. Ela não deveria ser convertida ao hinduísmo, ao islamismo, ao cristianismo. Todo aquele que esteja procurando converter a criança não é compassivo, mas cruel. Ele está contaminando a própria alma de um recém-chegado. Antes mesmo que a criança tenha feito perguntas, foram-lhe dadas respostas, vindas de filosofias, dogmas e ideologias já prontas. Esta é uma situação muito estranha. A criança não fez perguntas sobre Deus, mas você continua ensinando-a sobre Deus. Por que tanta impaciência? Espere. Se algum dia a criança mostra interesse em Deus e começa a fazer perguntas, então tente não expor a ela apenas a sua ideia de Deus, porque ninguém tem monopólio algum. Apresente-lhe todas as ideias de Deus, que foram propostas a diferentes pessoas em diferentes épocas, por diferentes religiões, culturas, civilizações. Ponha diante dela todas as concepções a respeito de Deus e diga a ela: você pode escolher dentre essas aquela que mais o atrair. Ou você pode inventar a sua própria, se nenhuma lhe servir. Se todas as ideias parecem ter uma falha, se você acha que pode ter uma ideia melhor, então invente a sua própria. Ou se você achar que não há maneira de inventar uma ideia sem lacunas, então abandone a coisa toda. Ela não é necessária. Um homem pode viver sem Deus, não há necessidade intrínseca. Milhões de pessoas viveram sem terem um Deus. Deus não é algo que você inevitavelmente necessite. Sim, eu tenho minha própria ideia, que também é uma das combinações possíveis de todas as concepções dessa coleção. Você pode escolhê-la, mas eu não estou dizendo que a minha ideia está certa. Ela me atrai. Ela pode não atrair você. Não existe nenhuma necessidade intrínseca que o filho deva concordar com o pai. Na verdade, parece ser muito melhor que ele não concorde. É assim que a evolução acontece. Se todo filho concordar com o pai, não haverá evolução, porque o pai concordará com o seu respectivo pai e todos estaremos onde Deus deixou Adão e Eva. Nus diante do portão do jardim do Éden, todos estaremos lá. O homem evolui porque os filhos discordam dos pais, dos avós e toda a sua tradição. Toda essa evolução é uma tremenda discordância para com o passado. Quanto mais inteligente você for, mais você irá discordar. Mas os pais apreciam o filho que concorda. Eles condenam o filho que discorda. Até os 7 anos, se uma criança puder ser deixada inocente sem ser corrompida pelas ideias dos outros, então se torna impossível perturbá-la no seu crescimento potencial. Os primeiros 7 anos da criança são os mais vulneráveis. E elas estão nas mãos dos pais, professores, sacerdotes. Como salvar as crianças dos pais, sacerdotes, professores? É uma questão de enormes proporções, a tal ponto que parece praticamente impossível descobrir como fazê-lo. Não é uma questão de ajudar a criança, a questão é protegê-la.
Se você tem uma criança, proteja-a de você mesma. Proteja a criança daqueles que possam influenciá-la, pelo menos até os 7 anos, proteja. A criança é exatamente como uma pequena planta, frágil, suave. Até mesmo um vento forte pode destruí-la. Qualquer animal pode comê-la. Você cerca a planta com uma tela de proteção e você não está aprisionando, está simplesmente protegendo. Quando a planta estiver maior, a tela será removida. Proteja a criança de todo tipo de influência para que ela possa permanecer ela mesma. E é apenas uma questão de 7 anos, porque então o primeiro ciclo está completo. Ao final de 7 anos, ela estará preparada, centrada, suficientemente forte. Você não sabe quão forte uma criança de 7 anos pode ser, porque nunca viu crianças não corrompidas. Você viu somente crianças corrompidas. Elas carregam os medos, a covardia de seus pais, de suas mães e suas famílias. Elas não são elas mesmas. Se por 7 anos uma criança permanecesse sem ser corrompida, você ficará surpreso ao encontrar uma criança assim. Ela será afiada como uma espada. Seus olhos serão claros, seu insight será claro. E você poderá ver uma força tremenda nela. Uma força que você não encontrará nem mesmo em um homem de 70 anos. Porque seus alicerces não são firmes. Assim, na medida em que a construção vai se tornando mais e mais alta, vai ficando mais e mais instável. Se você for um pai ou uma mãe, você precisa de coragem suficiente para não interferir. Abra as portas das dimensões desconhecidas para a criança, para que ela possa explorar. Ela não sabe o que tem dentro de si, ninguém sabe. Ela tem que ir tateando no escuro. Não a faça ter medo do escuro, não a faça ter medo do fracasso, não a faça ter medo do desconhecido. Dê apoio à criança. Quando ela estiver partindo numa jornada para o desconhecido, despeça-se dela com todo o seu apoio, com todo o seu amor, todas as suas bênçãos. Não a deixe ser afetada pelos seus medos. Você pode ter seus medos, mas mantenha-os para si. Não descarregue esses medos na criança, porque isso será uma interferência. Após 7 anos, o segundo ciclo, dos 7 a 14, é um novo acréscimo à vida. O primeiro é despertar das energias sexuais da criança, mas elas ainda são apenas um ensaio. Se um pai e uma mãe é uma tarefa difícil, e a menos que você esteja pronto para assumir essa difícil tarefa, não tenha filhos. As pessoas simplesmente vão se tornando pais e mães sem saber o que estão fazendo. Você está trazendo uma vida à existência, todo cuidado do mundo será necessário. Ora, quando a criança começa a brincar em jogos sexuais, os pais interferem ao máximo, porque foi esse período que eles sofreram a maior interferência. A única coisa que eles conhecem é aquilo que lhes foi feito. Assim, eles simplesmente continuam fazendo o mesmo com seus filhos. As sociedades não permitem ensaios sexuais, pelo menos não permitiram até esse século. Apenas nas 2 ou 3 décadas, somente nos países muito avançados. Agora as crianças têm colégios mistos, mas em um país como a Índia, mesmo hoje, a educação mista começa somente a nível universitário. O menino e a menina de 7 anos não podem estar no mesmo internato. E esse seria o momento certo para eles. Sem nenhum risco, sem que a menina possa engravidar, sem nenhum problema surgido para suas famílias. Este é o período em que todas as brincadeiras devem ser permitidas. Sim, as brincadeiras terão um aspecto sexual, mas trata-se apenas de um ensaio. Esse não é o verdadeiro drama. E se você nem ao menos lhe permitir ensaiar, então um dia, repentinamente, abrem-se as cortinas e o verdadeiro drama começa. E elas não sabem o que está se passando. Nem mesmo o auxiliar de cena estará lá para lhe dizer o que fazer. Você bagunçou completamente a vida delas. Esses 7 anos, o segundo ciclo da vida, são importantes, como ensaio.
As crianças irão encontrar-se, misturar-se, brincar, conhecer umas às outras. E isso ajudará a humanidade a abandonar quase 90% das perversões. Se permitirmos que a criança de 7 a 14 anos estejam juntas, nadem juntas, fiquem nuas, umas diante das outras, 90% das perversões e 90% da pornografia simplesmente desaparecerão. Quem vai se importar com isso?